Olá, queridos irmãos, estamos juntos novamente, mais uma manhã, mais um domingo, nossa escola dominical, para continuarmos o nosso curso sobre as cartas paulinas. Já estudamos a carta aos Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e agora a primeira carta aos Coríntios. Lembrando, né, quem tem acompanhado o nosso curso pelo YouTube, já sabe, né, disso, e você que está chegando agora, a gente esclarece que a nossa metodologia para o estudo das cartas paulinas, ela segue a ordem cronológica em que as cartas foram escritas e não necessariamente a ordem em que elas estão dispostas no Novo Testamento. Bom, segundo o Novo Testamento, a primeira carta de Paulo seria Romanos, mas não, cronologicamente, a primeira carta escrita por Paulo foi Gálatas, a segunda, 1 Tessalonicenses, a terceira, 2 Tessalonicenses, e agora nós chegamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Nós vamos projetar a nossa tela, mas antes nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, que o Senhor nos abençoe na condução desse estudo e que a tua igreja possa ser edificada, o teu povo possa ser edificado. Todos aqueles que estão ouvindo, que estão participando deste momento, sejam por ti mesmo edificados. Que o teu Espírito Santo nos instrua, nos conduza, nos guie, que o teu Espírito Santo nos ajude. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amados irmãos, hoje nós começamos, então, a estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E, para mim, sem dúvida, é a carta que tem, onde se visualiza com muita clareza a teologia paulina. Ele vai abordar vários pontos, várias situações, e realmente é uma referência muito importante para nós cristãos, a carta de Paulo aos Coríntios, né? E nós veremos que é uma referência não de como ser igreja, mas uma referência de como não ser igreja. Não devemos ser como a igreja de Coríntios, pelo contrário. Então, nós vamos ver que a igreja de Corinto foi desenvolvida, né, com a passagem de Paulo, a contribuição de Áquila e Priscila, também Apolo, porém as pessoas ali acabaram se desvirtuando, acabaram se perdendo, e nós vamos ver uma série de problemas envolvendo a igreja de Corinto. E isso você vai ver ao longo do estudo, que tem também relação com o lugar em que a igreja estava, né, com a cultura que a igreja estava mergulhada. E aí nós temos lições que podemos tirar dessa situação, né? Então, se Deus permitiu que a primeira carta de Paulo aos Coríntios chegasse até nós, é porque Deus tinha algo a nos dizer através da vida desta igreja e da intervenção de Paulo por meio de suas cartas. Bom? Então, vamos projetar a tela, vamos acompanhar o estudo desta manhã. Nós teremos ainda palavras introdutórias, né? Como eu disse, é uma carta muito rica teologicamente, eclesiologicamente, então nós vamos deter um pouco mais de tempo no estudo desta primeira carta, porque isso exige de nós, né? Então, quando falamos num estudo sério, num estudo aprofundado das cartas paulinas, então exige que detenhamos um bom tempo para entendermos
essa importante carta do apóstolo Paulo. Vamos projetar a tela. Bom, queridos irmãos, estamos aqui com a carta de Paulo aos Coríntios. Informações introdutórias. Quando foi escrita? Essa carta foi escrita entre os anos 53 e 55, tá? Então, a gente tem aqui um período em que ela foi escrita, né? Ela foi escrita aqui entre 53 e 55 depois de Cristo. Considerando que Cristo morreu no ano 33, ela foi escrita aproximadamente 20 anos depois da crucificação e ressurreição de Jesus. Olha que coisa interessante, né? Aproximadamente 20 anos depois. Onde foi escrita? Essa carta foi escrita durante a estadia de Paulo em Éfeso. Nós sabemos, né? Um dos motivos da gente ter escolhido como método a ordem cronológica das cartas é justamente porque fizemos o estudo de Atos dos Apóstolos. Então, quando a gente se lembra do que vimos em Atos dos Apóstolos, das viagens missionárias de Paulo, então a gente vai fazendo as associações e entendendo melhor onde Paulo estava, por que foi escrito. Então, Paulo estava em Éfeso, né? Até quando a gente olha lá em Atos, a gente vê que Paulo passou um bom tempo morando em Éfeso. E enquanto ele estava morando em Éfeso, ele escreve esta primeira carta aos Coríntios, tá? Então, ela foi escrita em Éfeso. Paulo estava entre os efésios quando a carta foi escrita. Éfeso. Por que a carta foi escrita? Queridos irmãos, não sei nem por onde começar, vamos assim dizer. Eu usei essa frase aqui, né? Porque a igreja de Corinto, ela demonstra aqui, nesse momento, estar vivendo muitos problemas, muitos problemas. Então, o apóstolo Paulo, ele recebe relato por escrito, ele recebe relatos orais, né? Pessoas vêm até ele de Corinto e relatam a ele problemas que estavam acontecendo ali. Então, uma pessoa saiu de Corinto e foi até Éfeso, né? Viajou até Éfeso e fez um relatório dos problemas que a igreja estava vivendo. Além disso, chega uma carta da igreja de Corinto a Paulo, logo depois desse relato, demonstrando uma série de confusões teológicas, uma confusão teológica sobre diversos temas, que nós vamos ver mais à frente. Então, Paulo ele recebe uma visita de alguém de Corinto, que relata a Paulo o que estava acontecendo naquela igreja. Depois ele recebe uma carta da igreja, e aí então, com base no que ele ouviu e no que ele leu, ele formula a primeira carta aos Coríntios, que nós vamos ver mais à frente uma curiosidade, tá? Uma curiosidade, que na verdade essa seria a segunda carta, e a segunda carta aos Coríntios seria a terceira. Então vejam bem, Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios. Mas, pastor, por que a Bíblia só tem 2?
Só vamos saber disso se um dia Deus nos responder pessoalmente. Não sabemos. A única informação que a gente tem é que existe uma carta que foi escrita antes dessa e que se perdeu, ela não foi resgatada, ela não foi preservada, ela não entrou no canon. O que é canon? Nós já estudamos sobre isso, né? Canon é o conjunto de livros considerados sagrados. Então, essa carta, que seria, então, a primeira carta, ela se perdeu. Simplesmente não temos o registro dela. Temos informações sobre ela, mas não temos a carta. Porém, nós temos na própria carta aos Coríntios a revelação disso que eu estou dizendo. Nós vamos ver o versículo que fala disso mais à frente, né? Mas no capítulo 5, versículo 9, prestem atenção no que eu vou ler. Na outra carta, olha o que Paulo está dizendo. Na outra carta. Pastor, essa não seria a segunda? Não, porque a segunda, que é a terceira, na verdade, ela não existia ainda, porque ela foi escrita depois do ano 55, quando Paulo estava na Macedônia. Então, Paulo está dizendo, na outra carta, parte-se do princípio que eles haviam recebido e sabiam do que se tratava. Então, olha só, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Tá? Capítulo 5, verso 9, Paulo faz menção a uma outra carta que ele já havia escrito antes dessa. Então, quando a gente fala que Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho a Paulo, a gente não fala à toa, porque foram 3, irmãos, 3 cartas que Paulo teve que escrever aos irmãos em Corinto. Agora, nós vamos falar um pouquinho, e é importante a gente falar isso, porque tendo essas informações que eu vou compartilhar com vocês agora, tendo essas informações, a gente vai conseguindo entender por que alguns problemas aconteciam na igreja de Corinto. Então, vamos lá. A cidade de Corinto. Conhecer um pouco da cidade ajuda a entender a carta, né? A entender a carta e, né? E a igreja, né? A igreja. Por exemplo, irmãos, quando eu fiz faculdade, a gente convivia, na faculdade de teologia, a gente convivia com colegas seminaristas de várias regiões diferentes de São Paulo. E a gente percebia algumas variações. Éramos todos da IPI, eram todos de igreja da IPI, né? Vocês sabem que eu sou de origem da Igreja Presbiteriana Independente, por isso IPI. Hoje estou na IPU, Igreja Presbiteriana Unida. Então, eram todos da IPI. Só que as igrejas tinham características bem diferentes uma das outras. Por quê? Elas estavam extremamente ligadas à cidade e à região em que elas viviam. Então, por exemplo, você ser pastor no interior, nas igrejas de roça, é uma realidade. Você ser pastor nas igrejas aqui de São Paulo, da cidade grande, é outra realidade completamente diferente. E as igrejas têm características diferentes. E a igreja de Corinto, ela tinha características diferentes e ela sofria muitas influências da própria cidade. Então, por isso
que é importante conhecer um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Situação geográfica. Queridos irmãos, no primeiro século, nós não tínhamos tecnologia. Tecnologia que eu falo tecnologia como hoje, celulares, essa oportunidade que a gente tem de estar com vocês através da internet. Agora, se a gente partir do princípio que tudo aquilo que o homem faz, que o homem cria, é tecnologia, então sempre teve tecnologia. Quando o homem descobriu o fogo era uma tecnologia, porque ele servia para preparar o alimento, né? Então, eu falo dessa tecnologia atual, né? Que é muito diferente. Então, a partir do momento em que você vive numa época em que você não tem os recursos que nós temos hoje, que encurtam distâncias, a posição, a situação geográfica da cidade, ela é fundamental para o seu desempenho. Por exemplo, quais eram, no tempo bíblico, as cidades mais bem desenvolvidas, as cidades que tinham maior prosperidade? Eram cidades marítimas, né, perto da costa do mar, e que tinham condições de ter portos, ou cidades que geograficamente estavam entre rotas naturais de um polo a outro da região, que era o caso, por exemplo, da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela não era uma cidade marítima, costeira, vamos assim dizer. Ela não estava próxima ao mar, mas ela era uma cidade que ficava próxima a uma rota natural que ligava o norte da Síria, os caldeus, e ligava o sul, o Egito. Então, as rotas comerciais passavam por ali. Então, a cidade de Jerusalém era uma cidade que tinha um bom movimento por conta disso. Tá? Então, percebam, né? Como eu disse, a situação geográfica no século I, ela era preponderante, decisiva, né? Preponderante e decisiva para o sucesso financeiro da cidade, decisiva para o sucesso financeiro, ou melhor, o sucesso econômico e cultural também, né? Econômico e cultural da cidade. E a cidade de Corinto era uma cidade muito privilegiada geograficamente. Vamos ver onde ficava a cidade de Corinto. Às vezes, né, você fica pensando, o pastor vai falar da Bíblia, vai ler a Bíblia? Vou! A gente vai mergulhar nas páginas da Bíblia. Pode ficar tranquilo. Quem já acompanhou as outras aulas sabe disso. Mas a gente precisa preparar você para, quando entrarmos nas páginas, quando formos ler a carta aos Coríntios, você tenha essas informações que vão enriquecer a leitura, tá? Então, por isso que toda vez que a gente vai iniciar um estudo de um livro novo, de uma carta nova, é imprescindível que a gente faça a análise contextual da carta, né? Quando foi escrita, de onde foi escrita, por que foi escrita, assim, a igreja estava numa cidade, qual era a situação dessa cidade, né? Tudo isso importa, irmãos, porque às vezes a gente lê coisas na Bíblia que a gente não entende, mas quando a gente se apodera dessas informações, a gente compreende um pouco mais, tá bom?
Então, vamos lá. Primeiro mapa que eu compartilho com vocês é esse mapa ilustrativo da região onde estava a igreja de Corinto. Tá? Eu vou aumentar aqui. Não, primeiro, aqui. Olha só. Corinto está aqui. Tá? Éfeso está aqui. Não sei, quem está vendo o celular tem dificuldade de enxergar a setinha, né? Mas Éfeso, procura aí, força um pouquinho o olho, você vai ler Éfeso. Então, olha a distância, né? De Corinto para Éfeso. Né? E Antioquia, que era a igreja de Paulo, estava aqui. Então, aqui, Antioquia, olha Antioquia aqui, né? Então, Paulo recebeu a visita de alguém que deve ter vindo pelo mar aqui e chegou a Éfeso e fez o relato para ele das cartas. E depois chegou uma carta. Olha que interessante, aqui nesse miolinho, olha só, do lado do círculo vermelho, vocês estão vendo uma palavra grande. Tem Atenas e embaixo tem Patmos. Quem sabe me dizer o que é Patmos? Vamos lá, vamos ver quem é bom de Bíblia aqui. Ilha de Patmos, te lembra o quê? Não escutei. Apocalipse. O apóstolo João, ele foi exilado pelo Império Romano para a ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, ele recebe a revelação de Cristo sobre o livro do Apocalipse. E Cristo manda dizer: escreva esta revelação. Então, é aqui na ilha de Patmos que João vai escrever Apocalipse. Só um parêntese aí para você, tá? Então, olha só. Corinto estava aqui. Nós vamos explorar um pouco mais isso, tá? Ele estava entre dois mares, né? Ele estava e Corinto, ele ficava aqui, ó, entre Itália, onde estava Roma, e a Ásia Menor aqui, né? Onde tinha uma intensa atividade comercial aqui. E estava ligado à Grécia. Então, Corinto era uma cidade muito importante na época, tá? Muito importante na época. Agora nós vamos ver um mapa que nos ajuda a situar um pouco melhor a igreja de Corinto. O mapa 2. Olha aqui. Vamos aumentar também. Aí nós temos o mapa das igrejas primitivas, tá? Então, olha só. Jerusalém está aqui embaixo, né? Deixa eu diminuir um pouquinho para você visualizar, ó. Jerusalém está aqui embaixo. E aqui está Antioquia. Como a gente estudou em Atos dos Apóstolos, aqui a gente tinha as duas principais igrejas do cristianismo. A igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Tá? E aqui nós temos Corinto, aqui nós temos Roma, a capital do império, aqui nós temos a cidade de Tessalônica, onde a gente acabou de estudar as duas cartas de Tessalônica. Aqui a gente tem a igreja de Filipenses, né, Filipos, e Éfeso, onde estava Paulo. Tá? Então, queridos irmãos, percebam, Patmos, como eu disse, e aqui Corinto. Olha a situação geográfica de Corinto. Vamos aumentar um pouquinho. Olha só. Entre este mar e entre este mar ficava aqui a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela tinha dois portos. Um a leste
e um a oeste. E ela tinha um canal natural. Era um canal que ligava de leste a oeste a região por onde as embarcações atravessavam desse lado para esse lado e ganhavam muito tempo, em vez de darem a volta toda aqui, ó, pela ilha, pelo continente, eles atravessavam direto aqui. Então, isso virou uma rota marítima comercial. Então, a cidade de Corinto, ela tinha uma atividade comercial muito forte. Ela tinha comerciantes e ela recebia pessoas de tudo quanto é lugar, de todas as culturas diferentes, e ela tinha uma forte influência do Império Romano nela. Né? Uma forte influência. Tá? Então, para a gente entender a igreja de Corinto, a gente precisa entender onde Corinto estava localizada. E Corinto estava localizada numa região em que havia uma intensa atividade comercial marítima. E ela estava entre dois importantes portos. E ela e nela, do lado dela, atravessava um canal natural que só no século XIX é que esse canal foi trabalhado, foi preparado melhor, né, para grandes embarcações. Mas até então, aqui, muitos barcos usavam esse canal para atravessar. Então, eles faziam paradas, as pessoas desciam em Corinto, vinham pessoas de diferentes regiões, tá? Então, vamos ver Corinto hoje. Nossa, Corinto hoje, pastor? Olha aqui esse aplicativo, o Google Earth. Eu gosto muito. Eu gosto de olhar os lugares, eu gosto de olhar mapas. E o Google Earth, ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Então, olha aqui. Aqui é o Google Earth. Vocês estão conseguindo visualizar. Olha aqui, ó. A ilha de Patmos aqui, conforme eu havia mostrado. E aqui a cidade de Corinto. Agora eu quero, queridos irmãos, dar uma passeadinha rápida com vocês. Olha Esmirna, né? E aqui nós temos a Itália e a cidade de Roma, a capital do Império. Tá? Então aqui é a capital do Império. Esse é o mapa atual. E aí eu queria rapidinho com vocês dar uma visitadinha aqui em Jerusalém. Olha aqui Jerusalém. Olha Nazaré marcado aqui. Olha o Monte Hermon, o famoso Monte Hermon, que enchia de neve. E aí, quando a neve derretia, ele alimentava com água o Rio Jordão. Tá? Olha aqui o Mar de Tiberíades, que na época de Jesus era chamado de Mar da Galileia. E aqui o Mar Morto. Segundo a tradição, aqui estava Sodoma e Gomorra. Então, o Mar Morto. Aí, mais abaixo aqui, nós vamos ter aqui o Golfo de Suez. E aí, aqui nós já temos o Egito. Olha que legal. Então, quando nós vamos para Jerusalém, irmão, só para eu fazer aqui um detalhezinho para vocês aqui na nossa aula, tá? Estou aproximando aqui, ó. Essa região aqui que eu estou mostrando aqui para vocês é a antiga Jerusalém. Aqui nós temos uma mesquita e aqui o Muro de Lamentações. Esse espaço aqui, queridos irmãos, era aonde ficava o Templo de Jerusalém. E aqui
era o Jardim das Oliveiras, tá? Então, foi aqui, onde está passando a mãozinha, que Jesus orou antes de ser preso. E aqui era o pátio, e o Templo de Jerusalém ficava nessa região aqui, ó, construída aqui. Aqui do lado, essa parte mais escura, é o muro de arrimo que foi feito para a construção do templo. Só sobrou esse muro, que é chamado de Muro das Lamentações, onde os judeus fazem as suas orações. E aqui agora ele virou uma região muçulmana, tá? Só para vocês verem aqui um pouquinho rapidinho, né? Onde está Jerusalém. E agora nós vamos voltar a Corinto. Agora eu vou explicar a vocês o que acontecia aqui na cidade de Corinto. Ó, lembra que eu falei que era importante a cidade de Corinto porque ela estava entre ela dividia dois mares. E vocês lembram que eu falei que ela tinha um canal que tinha dois portos? E esse é o porto de Cencreia. O porto de Cencreia, se vocês se lembram, foi quando Paulo terminou a sua segunda viagem e ele raspou a cabeça como um voto que ele tinha feito. Tá? Então, esses dois portos mantinham uma atividade comercial intensa. E agora vocês conseguem visualizar aquele canal natural. Olha que interessante. Parece até que ele foi feito com tecnologia, mas não, esse canal é natural. O que os homens fizeram foi fazer aqui a margem do canal, fazer aqui pontes, mas esse canal ele já estava lá na época de Paulo. Por isso que ele fazia da cidade de Corinto uma cidade de uma atividade comercial muito intensa. Hoje nós temos aqui ó, a igreja ortodoxa grega, está aqui, ó, que provavelmente, né, é a igreja filha aí do movimento missionário de Paulo, né? Então tá aqui, ó, a igreja ortodoxa grega aqui, ó, tá vendo? Vocês conseguem ler? Ó, aqui, ó, igreja ortodoxa grega. A gente achou ela no mapa aqui, ó. E aqui é o canal que eu expliquei, ó. E aí tem um porto aqui e tem outro porto aqui. E na época de Paulo, esses portos existiam, eram portos naturais. E aquilo que eu falei, as embarcações atravessavam este canal, que ele tem aproximadamente, olha aqui, ó, 6 quilômetros de extensão, tá? 6 quilômetros de extensão. Então, olha o tanto que as embarcações economizavam atravessando aqui a linha de amarelo. Eles tinham, queridos irmãos, quem vinha desse mar, ou ele contornava toda essa região aqui, ó, para chegar desse lado, ou simplesmente ele vinha aqui e fazia essa travessia aqui nessa região, uma travessia natural. Então, o que isso significa para nós? O que isso é importante para a gente entender? Porque você pode perguntar, pastor, o senhor está dando aula de geografia para a gente? É sim, é um pouquinho aula de geografia, sim. Mas para a gente entender que a geografia ela influenciava diretamente as cidades no século I. Olha aqui, um navio atravessando esse estreito aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Ó, olha que legal, ó. Tá vendo? Olha a profundidade, ó. Aqui você consegue perceber, quem vê de televisão vê melhor. Mas aqui, ó, dá para perceber a profundidade, ó. Isso aqui são duas paredes, ó. Tá? Duas paredes, aqui nós estamos no mais alto e aqui mais baixo, ó. Aqui é o nível do mar. E aí a gente está vendo aqui uma grande embarcação, tá? Claro que hoje nós temos avenidas, nós temos passarelas, né? Nós temos, assim, todo lugar bem cuidado. Na época de Paulo, não. Mas
existia, de qualquer forma, esse canal de 6 quilômetros que as pessoas atravessavam. Tá bom? Minha vontade aqui, irmãos, é ficar passeando lá em Israel com vocês agora e ficar mostrando o Jardim das Oliveiras, ficar mostrando Nazaré, passar para vocês o caminho que José fez com Jesus para ir para o Egito, mostrar onde era o Monte Sinai, tudo isso eu localizei lá, né? Eu fiquei passeando por lá enquanto eu preparava, depois que eu preparei essa aula para vocês. Mas hoje não é o dia. A gente pode até fazer uma gravação, né? Se vocês quiserem depois se interessar, me manda o WhatsApp. A gente pode até fazer uma gravação e mostrar os lugares lá em Jerusalém hoje, né? Hoje, onde está cada lugar lá, né? O Jardim das Oliveiras, onde era o Templo de Jerusalém. É muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito. E quem quiser, a gente pode marcar uma hora, eu faço um vídeo, né, mostrando essas coisas. Mas, enfim, então aqui era para vocês entenderem, ó, tá vendo? Então, era esse o estreito que eu falei para vocês, que tinha um porto aqui, e ainda tem, e outro porto aqui, tá? Por isso, a cidade de Corinto, no primeiro século, era uma cidade muito importante e com muito dinheiro, tá? Uma atividade comercial intensa, tá? Éfeso está mais ou menos por aqui, ó, perto de um pouco para baixo de Esmirna. Olha que ilha é essa, irmãos? Ilha de Chipre. Quem é natural de Chipre? Que nós vimos em Atos? Barnabé. E aqui nós temos o Monte Hermon, o Monte Sinai, né? E agora eu vou sair, porque senão eu passaria aqui o resto da aula passeando aqui no Google Earth com vocês. Mas o objetivo, irmãos, era mostrar o nosso a situação geográfica de Corinto, né? É a situação geográfica de Corinto. Fechei aqui, irmãos. Desculpa. Cometi um pequeno erro aqui. Vamos lá, voltando. Então tá. Então nós chegamos aqui, conhecer um pouco da cidade, situação geográfica, privilegiada por estar entre dois portos, né? O Adriático de Lacaião, oeste, e o Egeu de Cencreia, leste, que foi que eu expliquei para vocês, onde Paulo, Cencreia, foi onde Paulo rapou o cabelo quando saiu de Corinto. Atos 18, 18. Istmo de Peloponeso, que é essa rota que eu mostrei para vocês, né? Esse caminho que as pessoas, que as navegações usavam, então traziam grande corpo. Por quê, irmãos? Porque quando eles paravam nos portos, a embarcação, né, o pessoal que estava embarcado descia na cidade. Então, eles desciam na cidade, eles procuravam pousadas, eles procuravam lugar para comer, eles procuravam lugar para descansar, eles procuravam o comércio para comprar alguma coisa, tinha muitas religiões, muitos templos, então tinha uma atividade religiosa intensa na cidade de Corinto, então eles compravam artefatos religiosos para continuar a viagem, eles compravam imagens para proteção, porque acreditavam que as imagens... Então, esse negócio de você comprar uma imagem de um santo, de uma santa, e deixar no carro, e deixar na casa, não é de hoje. Então, havia ali uma forte atividade econômica, e também, irmãos, aonde tem portos, tem prostituição. Então, era uma cidade mergulhada na prostituição, na impureza. Eles sofriam grandes influências de Roma, e Roma o Império Romano defendia a libertinagem sexual, defendia a impureza sexual. Então, tudo isso, irmãos, tudo isso estava ali na cidade de Corinto.
Situação financeira, importantes atividades comerciais, como eu disse. Situação cultural, pluralismo, era uma cidade pluralista, com muitas culturas, gente de diferentes regiões do mundo, trazendo as suas religiões e também com grande influência do Império Romano. Então, existia em Corinto o culto ao imperador. Então, quando a gente fala de cidade pluralista, a gente lembra o que a gente leu lá em Coríntios, quando Paulo fala de participar daquelas festas consagradas a ídolos, né? Então, tinha muitas festas consagradas a diferentes divindades, alimentos consagrados a diferentes deuses. Então, era um pandemônio, vamos assim dizer, a cidade de Corinto. Corinto seria como a cidade de São Paulo. Nossa, claro, irmãos, guardadas as devidas proporções. Ah, mas São Paulo não tem mar. Sim, São Paulo não tem mar. São Paulo é a única. São Paulo, né, é o único estado que tem mar e que a sua capital não é a beira-mar, né? Porque todas as outras, todos os outros estados que têm, que estão banhados pelo mar, a sua capital é no mar, é na praia, é no litoral. São Paulo não. Mas São Paulo é uma cidade diferente. Mas por que que eu digo que Corinto era como São Paulo? Por quê? Queridos irmãos, quantas nacionalidades a gente encontra em São Paulo? Quantas expressões culturais a gente encontra em São Paulo? Quantas religiões a gente encontra em São Paulo? Quantos templos diferentes a gente encontra em São Paulo? Quanto de prostituição nós temos em São Paulo? Enfim, então, Corinto é a São Paulo de nosso tempo. E São Paulo era a Corinto da época de Paulo. Tá? Claro que a gente guarda as devidas proporções, né, queridos irmãos? E agora, a gente fala um pouquinho da igreja de Corinto, que estava nessa cidade louca que a gente viu um pouquinho aí. O que a gente constata da igreja de Corinto? A primeira constatação que a gente faz, isso não precisa ter estudo bíblico, não precisa ser pastor, não precisa ser teólogo. Era uma igreja... meu Deus. Era uma igreja o quê? Era uma igreja dividida, né? Era uma igreja dividida. Isso fica claro, fica claro. E ela tinha uma divisão econômica, porque nela tinha ricos e pobres. É igual em São Paulo, irmãos. Nas igrejas de São Paulo, nós, nas igrejas grandes, e Corinto, eu vou falar disso, era uma igreja grande, tá? Era uma igreja que cresceu rápido. Nós temos ricos e pobres. Então, nós temos uma divisão econômica. Nós temos uma divisão cultural por causa do politeísmo romano. E essa questão cultural, ela entra dentro da igreja. Uma divisão religiosa. Porque uns diziam que era de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. Cefas é Pedro, tá? Então, ela era dividida em facções. E Paulo vai combater essa igreja dividida, essa divisão. Era uma igreja que tinha facções, né? Era uma divisão, mas muito
Porque, assim, às vezes a gente eu já pastorei a igreja, irmãos, que elas são divididas, aí eu vou falar do individualismo faccioso. A igreja era assim. Então, nós vamos ter um trabalho sábado. Quem cuida daquele trabalho é o irmão tal, da família X. Então, a igreja ela tem duas grandes famílias. E pessoas que tentavam sobreviver na igreja, que não era nem da família A, nem da família B. Então, quando o trabalho era conduzido pelo pessoal da família, por alguém da família A, todo mundo da família A ia, até quem não frequentava a igreja de domingo. E ninguém da família B participava. E aí, aqueles gatinhos pingados, que não era nem da família A, nem da família B, iam no trabalho. Quando era o trabalho organizado por alguém da família B, ia todo mundo da família B, mas não ia ninguém da família A. Mas aquele gatinho pingado ia. Isso é um individualismo faccioso, né? Uma divisão facciosa. Você cria facções dentro da igreja. Priscila, Áquila e Apolo são três nomes importantes para a comunidade de Corinto. Com o trabalho desses três, junto com Paulo, a comunidade se estabeleceu de forma rápida e se tornou uma grande igreja, uma igreja importante, tá? Então, para quem ainda defende que a igreja não tinha mulher, nós temos aqui Priscila, que foi uma importante mulher. Priscila, nós temos um nome que nós vimos em Dorcas, lá em Atos, tá? Entre outras. Então, Priscila e Áquila, eles eram um casal que estavam fugidos de Roma e que faziam tendas, tinham a mesma profissão de Paulo. Então, Paulo fica um tempo na casa de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila descobre Apolo em Éfeso e o leva para Corinto com eles, quando eles vão para Corinto, tá? Paulo amava os coríntios, mas foram os que mais deram trabalho a ele. 3 cartas escritas. 3 cartas escritas. A primeira que se perdeu, já falei no início da aula, essa que foi chamada de 1 Coríntios, mas na verdade é a segunda, e a segunda que estudaremos na sequência, que na verdade seria a terceira. Então, era essa a igreja de Corinto, uma igreja dividida, uma igreja com individualismo faccioso. As pessoas criavam facções dentro da igreja. E esses grupos, essas facções, eram quase inimigas. E aí elas concorriam, né, esse faxismo dentro da igreja, concorria contra o evangelho segundo Paulo. Então, imagine, Paulo trabalhou, ficou 18 meses em Corinto, nós vimos lá, vem embora, deixa uma igreja estabelecida, depois ele recebe uma visita e a pessoa fala dos tantos problemas que estavam lá em Corinto, e depois ele recebe uma carta com mais tantos outros problemas, né? Seria como o pastor Luciano já está, né, indo para o 8º ano na igreja de Vila Yolanda, aí ele precisa fazer uma viagem e ficar 2 anos cuidando de uma outra igreja. Então, ele deixou lá a liderança, o conselho, né, pessoas prontas para seguirem o trabalho. Aí dá um tempo, ele recebe uma visita do irmão Celso. O presbítero Celso chega lá onde está o pastor Luciano e fala: pastor, olha, não estamos aguentando a igreja, pastor. A igreja está dividida, as pessoas ficam competindo entre elas, as pessoas estão fazendo uma série de confusões, uma série de divisões, de discórdia. Pastor, a gente está precisando de ajuda. Aí o pastor Luciano vai pegar e vai escrever uma carta para a igreja de Vila Yolanda, porque ele ainda não pode voltar para cuidar da igreja de Vila Yolanda. Então, ele escreve uma carta para tentar corrigir esses desvios
que o Celso foi e relatou ao pastor Luciano, que estava em outro estado, lá desenvolvendo um outro trabalho. Mais ou menos isso, tá? Eu falei numa realidade nossa, para que a gente entenda mais ou menos o que aconteceu. Bom? Então, a primeira carta aos Coríntios, que na verdade é a segunda, conforme 5, 9 e 10. Paulo recebe relatos... deixa eu corrigir aqui, irmãos. Só um minutinho. Ele recebe relatos orais, não verbais. Né? Então, Paulo... E recebe uma carta vinda de Coríntios, também relatando uma série de problemas. A primeira, que é, na verdade, segunda carta aos Coríntios, é em resposta aos relatos e a esta carta recebida. Tá? Então, é uma resposta. Eu já expliquei isso para vocês, irmãos, no início do curso. Antes de entrarmos na primeira carta, que foi Gálatas, nós falamos que Paulo ele acaba sempre escrevendo em resposta ao que é levado a ele sobre as igrejas. Pela carta, se faz um desenho da igreja. Como assim, pastor, um desenho? Aquilo que Paulo aborda na carta é resposta. Então, quando Paulo aborda respostas, então, quando Paulo aborda o tema A, indica o quê? Que o problema do tema A estava sendo vivido pela igreja. Então, por exemplo, a hora que Paulo fala assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, a gente percebe que a igreja não sabia lidar com a liberdade cristã que Paulo provavelmente abordou na sua primeira carta. Porque a gente tem relato de que houve uma confusão por parte de algumas pessoas em relação à primeira carta que Paulo havia escrito, né, que se perdeu. Então, a gente sabe, pelos temas abordados por Paulo, os problemas que a igreja enfrentava. E o que chega no relato oral a Paulo, não verbal, né? Oral, na oralidade, né? Oralidade, o que chega aqui, né? No relatório oral, que foi alguém que trouxe a Paulo esse relato. O que nós temos? Uma compreensão errônea da primeira carta perdida, né? 5:10. Depois a gente vai passar por esses versículos, tá, irmãos? Chegou, através dessa carta, problema desse relatório oral. Aqui não foi a carta de Coríntios que chegou a Paulo. Aqui foi alguém de lá que trouxe os problemas. Problemas sérios de divisões, tá? 1:10 e 11:18, tá? Eu vou ler 1:10 para vocês aqui. 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Tá? Depois, lá no capítulo 11, no verso 18, ele vai dizer: porque antes de tudo estou informado de quê? Estou informado de quê? Quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu
em parte, acredito que isso é verdade. Então, alguém foi e contou para Paulo dessas divisões. Imoralidade sexual, conforme 5:1. Esnobismo social, imoralidade sexual e esnobismo social. Vocês lembram que eu falei que Corinto era uma cidade portuária e o que acontecia nos portos e a prostituição era uma atividade forte nessas cidades? Tá aí. Então, essa prostituição levou uma imoralidade sexual para dentro da igreja. E o esnobismo social alguns se achavam melhores do que outros porque tinham dinheiro e esnobavam a sua condição. E Paulo ele traz esse relato quando ele aborda a questão da Santa Ceia, dizendo que uns levavam banquetes, enquanto outros mal tinham o que comer. E o que chegou a Paulo através dessa carta que foi enviada de... Não, veja bem, uma coisa é a carta que Paulo escreveu perdida. E outra coisa é esta carta que eu estou me referindo, que vem dos coríntios para Paulo. Além de um missionário, uma pessoa que saiu de Corinto e foi visitar Paulo e contou os problemas que Paulo vivia, e pelo relatório oral, são esses os problemas: compreensão errônea da primeira carta, problemas sérios de divisões, imoralidade sexual, esnobismo social. Chegou também uma carta deles para Paulo, e Paulo identifica uma confusão teológica sobre casamento, sobre divórcio, sobre participação em festas e religiões pagãs, sobre uso da liberdade, sobre ordem no culto coletivo e sobre ressurreição do corpo. Tá? Então, queridos irmãos, nós temos aí um esqueleto da carta de Coríntios. Tá? Então, é isso. Então, era uma igreja que compreendeu errado uma primeira carta que Paulo mandou, e isso gerou problema. Era uma igreja que tinha problemas sérios de divisões. Era uma igreja que tinha problema com imoralidade sexual. Era uma igreja que tinha problema com esnobismo social. Era uma igreja que tinha confusões teológicas com casamento, confusão teológica com divórcio, confusão teológica em relação às festas e religiões pagãs, confusão teológica em relação ao uso da liberdade, ordem no culto e problemas com a ressurreição do corpo. Tá? Então, essa é a igreja de Corinto. E eu fico assim, revoltado quando eu vejo irmãos que querem pegar a igreja, a carta aos Coríntios, e querem fazer daquilo modelo para a igreja. Não, porque está lá o dom de línguas, que as pessoas falavam em línguas em Corinto. Nós vamos ver, desculpa, com todo respeito, mas nós vamos ver o problema que os que falavam em línguas causaram para Paulo. Como assim, pastor? Nós vamos ver. Eu vou mostrar para você, por A mais B, o problema que os que falavam em línguas causavam na igreja e para Paulo. Porque eles se achavam mais espirituais do que os outros. E aí, eles eram instrumento de divisão. Quem quer ver a igreja de Cristo dividida? Satanás. E quando você é instrumento de divisão na igreja, você está a serviço de quem? De Deus que não é. De Deus que não é de forma alguma. Você está a serviço de Satanás. Mas nós vamos chegar lá, tá bom? Porque Paulo ensina como os dons devem ser usados na igreja. Tá? Então, se você ficou preocupado agora com o dom de línguas, se você tem um apego ao dom de línguas, também calma, que Paulo vai ensinar como os dons de línguas devem ser usados.
Bom, nós vamos ficar por aqui hoje, queridos irmãos. Essa foi apenas uma introdução sobre a igreja de Corinto. No próximo domingo, a gente vai começar a abordar esses temas, esses problemas, lendo o que Paulo escreveu e discutindo sobre o que Paulo escreveu. Tá bom? Obrigado aí pela sua paciência, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe grandemente. E compartilhe essa aula com os seus amigos, né? E como eu não tenho o hábito de fazer, mas hoje eu vou fazer isso, né? Curta a página e clique lá no sininho, porque você clicando lá no sininho, você vai estar recebendo qualquer atualização que a gente faça em nossa página. Então, por exemplo, a hora que a gente disponibilizar o nosso culto, você vai receber um aviso que o nosso culto está lá disponibilizado. E aí você, quando quiser, quando sentir no coração, pode assistir. Quando eu gravar uma mensagem, né, uma devocional e publicar no YouTube, você vai receber lá no seu celular ou no seu computador uma notificação dizendo lá, ó, Luciano está transmitindo tal coisa, Luciano está transmitindo tal evento. Aí você vai acompanhando, tá bom? Curtir e clicar no sininho. Aí isso vai permitir que o nosso trabalho, que é feito com muito amor, com muita dedicação, com a intenção de ajudar, né, você no seu desenvolvimento cristão, no seu desenvolvimento da fé, porque Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. O que é isso, né? Cresça espiritualmente, né? Desenvolva maturidade bíblica, né? Para que você seja um cristão cada vez mais bem equilibrado, né? Que saiba lidar com as diversas situações da vida com o auxílio da palavra de Deus, tá bom? Então curta a nossa página, clique no sininho para que você possa receber novos materiais que são preparados com todo amor, tá bom? Fiquemos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e mais uma vez eu agradeço a sua carinhosa atenção.